ele vive. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. E eu te saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O tema deste vídeo que nós estaremos falando hoje são 4 atitudes incompatíveis com a vida do crente. Ou seja, 4 atitudes que todo aquela que assim adquiriu a nova identidade através de um novo nascimento, adquiriu esta identidade de Cristo, se exerce 1, 2, 3 ou 4 destas atitudes, elas não expressam esse novo nascimento, elas não refletem o caráter de alguém que nasceu de novo. Então, juntos, à luz da Bíblia, nós estaremos entendendo algo que assim o Espírito Santo estará revelando ao nosso entendimento. Antes de nós estarmos adentrando ao conteúdo deste vídeo, eu quero aqui estar deixando um abraço conforme o prometido. Prometi para o filho de um amigo meu, uma criança, apenas um menino, que não perde um vídeo do canal. E eu fico muito contente, eu louvo a Deus pela vida dessa criança. Irmão. Nós estamos em uma plataforma digital, o YouTube, onde existem inúmeras distrações, tanto para criança, para adolescente, para jovem, para homem e mulher, independente da faixa etária. Existem muitos influenciadores, mas eu louvo a Deus por estar alcançando uma criança através dos vídeos que são aqui gerados no canal. Então, um grande abraço ao meu amigo Júnior, que Deus abençoe a tua vida, missionário, que Deus te levante como pregador da palavra. E eu me sinto muito honrado em ter você assistindo aqui os vídeos. Que Deus abençoe a tua casa de uma forma especial. Louvo a Deus, irmãos, de coração, porque muitos não gostam, alguns ficam entristecidos, outros ficam enfurecidos com aquilo que é falado aqui. Mas eu louvo a Deus porque uma criança está fazendo proveito daquilo que é falado. Então, uma vez mais, que Deus abençoe. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a propagar a mensagem da cruz. Você que já é inscrito, nos ajude curtindo, compartilhando, comentando. E assim o nome do Senhor Jesus Cristo vai sendo glorificado. Um segundo ponto, antes de nós adentrarmos ao conteúdo, quero aqui esclarecer algo que assim foi perguntado. Lucas, os teus posicionamentos, eles são compatíveis com aquilo que a tua igreja, a tua denominação assim estipula? Ou seja, eles escolhem aquilo que tu fala, eles pensam e assim compactuam com aquilo que tu professa. Meus irmãos, eu quero que fique de uma forma muito bem clara, muito objetiva. Lá na minha igreja, porque eu congrego, não sou um desigrejado. Lá na minha igreja, eu, pela misericórdia infinita de Deus, porque Ele é o único que investe em projeto falido, em projeto fracassado. Assim foi o projeto de Deus na minha vida, Ele foi o único que investiu. Então, lá na minha igreja, eu exerço a função de diácono lá na minha igreja. Mas o que tu quer dizer com isso, Lucas? Eu quero dizer que quando aqui eu gravo os vídeos, o conteúdo que é gerado, eu não falo em nome da denominação, a igreja a qual eu frequento, a igreja a qual eu vou, a igreja a qual eu congrego. Quando eu gero conteúdo aqui, eu estou falando na igreja não que eu vou, mas a igreja que eu sou. Eu não falo em nome de uma igreja física, mas eu falo em nome de uma igreja espiritual. E a única igreja que é reconhecida por Deus é a Assembleia Universal dos Santos, ou seja, a igreja espiritual a qual nós somos enxertados no corpo de Cristo. Nós fomos assim, tendo Ele como cabeça, nós somos os membros universais, ou seja, em todos os cantos deste planeta, nós fizemos parte de uma única igreja espiritual. Então, ficando muito bem claro que alguns posicionamentos não tem nada a ver com o que a minha igreja prega, o que a minha igreja professa, que eu sou idôneo, e se alguém perguntar para mim, Lucas, mas com qual autoridade tu fala as coisas que tu fala? Sendo que lá na tua igreja tu não tem uma função ministerial de peso. Meus irmãos, digo uma vez mais, não fala em nome da igreja, fala em nome da igreja que eu sou.
alguém que Jesus investiu e alguém que está se alimentando à luz da Bíblia. Então, quando alguém me pergunta com que autoridade eu falo estas coisas, eu falo com a autoridade daquele que me chamou. Aquilo que a Bíblia diz é o que nós seguimos, o que a Bíblia recrimina é o que nós rechaçamos. Então, a luz da Bíblia, da palavra de Deus, é que é gerado o conteúdo deste canal. Ficando aqui esclarecido, que Deus abençoe de uma forma especial. Vamos para o vídeo. Meus irmãos, quando nós falamos destes 4 pontos a qual nós estaremos refletindo, eu quero que também fique bem claro que nem precisava eu estar fazendo esse vídeo. É muito óbvio o conteúdo desse vídeo que nós já vamos estar adentrando, porque todo aquele que nasceu de novo, que tem a identidade de Cristo, ele sabe muito bem que estas 4 práticas não podem ser exercidas, porque seriam incompatíveis esta nova identidade que ele adquiriu ao nascer de novo. Então, é muito óbvio. Nem precisava nós estarmos falando disso. Só que a disseminação desse evangelho fraudulento que está sendo pregado, a propagação do erro, heresia atrás de heresia, distorções dos ensinamentos bíblicos, é necessário que nós venhamos trazer este tipo de conteúdo para que nós venhamos à luz da Bíblia. Deixa a Bíblia falar. A Bíblia que assim orienta o crente, não é o que o homem acha, não é o que a teologia, porque tem teologia que não é da Bíblia, tem a teologia pura, genuína, que é extraída da Bíblia, que é Bíblia pura, mas tem uma teologia ensaboada por aí que está agregando, dizendo o que a Bíblia não diz. Então, estes 4 pontos que nós estaremos falando são o quê? Sobre alguém que tem atitude, é crente, mas ele tem atitude de beber bebida alcoólica. Aqui nós já sabemos, mas à luz da Bíblia nós vamos entender. A segunda atitude, alguém que é crente e é fumante, fuma. Vamos ao terceiro aspecto, ao terceiro ponto. Alguém que é crente, que tem a identidade de Cristo, mas ouve música secular. Então, o último ponto, 4º ponto, alguém que professa que é crente, ainda continua fazendo tatuagem. Então, ou seja, ao longo deste vídeo nós estaremos falando coisas que são óbvias, mas pela infiltração desta teologia, deste evangelho liberal, este evangelho que é trazido pelos neopentecostais, que nem existe essa palavra, nem existe essa nomenclatura. Nós somos gerados no Pentecostes, nós somos pentecostais, nós não somos neopentecostais, ou seja, algo à frente ainda. Não, o evangelho ele não se moderniza. O evangelho ele não se adapta à vontade do homem, não. Nós que nos adaptamos à vontade de Deus. Deus ele não se move pelas nossas vontades, pelos nossos quereres. Nós que precisamos estar compatíveis com a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então, vamos ao primeiro ponto. Aquele que se diz crente, mas continua bebendo bebida alcoólica. Vê se pode. Mas existe. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Livro de Provérbios, capítulo 20 e o versículo 1, só a parte A. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Ou seja, ela traz o alvoroço através da bebida. Aquele que pode estar me vendo e dizendo, Lucas, mas Deus ele não condena a bebida, ele condena a embriaguez. Já vi vários teólogos dizendo isso e não concordo, porque eles dizem assim que só um pouquinho não faz mal. Meus irmãos, mas agora eu falo para aquele que foi liberto. Eu vim lá da imundícia, eu vim lá do engano, eu vim lá do mundo mesmo, meus irmãos. Aí você acha que agora eu vou vir para dentro da igreja e só um pouquinho, porque Deus não condena a bebida, Deus condena o exagero, Deus condena a embriaguez. Agora eu vou começar a beber só um pouquinho. Quem vem lá do Egito, que tem todo um currículo de uma vida completamente distorcida, ele vai se contentar bebendo só um pouquinho? É óbvio que não, ele vai se afundar de novo. Ele vai... Não existe possibilidade de alguém que nasceu de novo continuar bebendo. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui já está
pecado, meus irmãos. O vinho, ele traz contenda. Aquele que está bebendo e não tem domínio próprio, porque domínio próprio também é fruto do Espírito. Então ele não tem domínio próprio. E quem começa, não começa com muito. Quem começa, começa com um pouquinho. E vai sendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E aí quando vê, tá num montão. E aí, faz o quê? Perde família, perde emprego. Aí, ou seja, alguém que nasceu de novo, que era para ter uma nova identidade, agora está afundado em um vício que é continuar bebendo. Não conseguiu se libertar. Lucas, mas como é que a Bíblia diz lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e versículo 23? Vamos acompanhar? Primeira carta a Timóteo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tá, mas Paulo então estava mandando Timóteo beber um pouquinho só de vinho. Irmãos, não sejamos meninos. Não sejamos meninos no entendimento. Paulo também escreve: sejam meninos na malícia e homens no entendimento. Não sejamos meninos no entendimento, não, irmãos, e homens na malícia. Não vamos deturpar as coisas. Aqui é óbvio que Paulo está dizendo para que Timóteo beba um pouco de vinho pelas propriedades da uva, não por causa do álcool. Não há propriedade benéfica no álcool ao corpo humano. Não há possibilidade. O excesso de álcool, quantas famílias destrói, quantas pessoas levam à sepultura pelo excesso de álcool. Então não há desculpas para que aqui nós venhamos nos basear nesse texto e achar que nós podemos beber, que é liberado aos presbíteros que bebam vinho. Tem tanta gente usando desse pretexto. Ah, mas é só um cálicezinho antes da janta para corrente sanguínea. E eu digo aqui, irmão, sem um pingo de vergonha, meu querido, tu que tem essa prática de beber vinho, bebida alcoólica, cria vergonha na tua cara. Nasce de novo, vai se converter. Quer beber algo que é derivado da vide, a uva? Vai lá e compra um suco 100% integral, 100% natural. Ele tem todas as propriedades da uva. É benéfico para o estômago, benéfico para a circulação, para o coração. Seja qual for o benefício que você precisa, beba suco integral, mas não venha me dar desculpa que o vinho, por causa do álcool, vai gerar algo melhor na sua vida. É desculpa para quem quer continuar com as mesmas práticas. Porque quando nós falamos acerca do novo nascimento, o que a Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 22? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, ou seja, a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos despojar do velho homem. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, porque agora ele é nova criatura, ele está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Então, não existem desculpas para que agora nós venhamos continuar com as práticas que nós tínhamos lá no Egito. Então, se nós somos novas criaturas, nós estamos nos despindo, nos lançando fora do velho homem, o trato passado, as coisas que passaram, a forma que eu era antes, eu já não sou mais o que era antes. Então, assim, se você é crente e ainda continua bebendo bebida alcoólica, esta é a primeira atitude incompatível com a vida de um crente salvo, um crente que tem o seu nome escrito no livro da vida. Esta é a primeira atitude incompatível. Vamos à segunda. Segunda atitude incompatível com aquele que se diz crente, que se diz nova criatura. Se você é crente e continua fumando, é melhor rever os seus conceitos. A Bíblia não nos diz nada a respeito acerca deste vício, desta dependência química, que é a dependência da nicotina. A Bíblia não nos diz nada sobre isso. Mas eu quero que você entenda algo que
nós precisamos entender quais são os malefícios do cigarro na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de alguém que fuma. Tanto um fumante ativo como um fumante passivo. Você sabe muito bem o que é isso. Fumante ativo, aquele que fuma por ele mesmo. E fumante passivo, aquele que através da fumaça de alguém que está fumando, ele inala, ele está inalando esta fumaça. Então existe o fumante ativo e o fumante passivo. E aqui está falando alguém que bebia e que fumava e que tinha outras práticas ilícitas. Então, nós pregamos o que vivemos e vivemos aquilo que pregamos para a honra e glória do Senhor Jesus e pela sua infinita misericórdia, porque nós somos pó e cinza e nada mais do que isso. Não há glória nenhuma no homem, não há mérito nenhum. Nós somos salvos pela graça, um propósito de salvação que Cristo assim no Calvário derramou até a última gota do seu precioso sangue por alguém que não valia nada. Então, assim nós só estamos de pé pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda algo também. Quais são os malefícios? E vai estar aparecendo aí na tela os malefícios, inúmeros malefícios do vício, do tabagismo, alguém que fuma. Nós também temos um número exagerado, um alto índice de mortes causadas pelo cigarro, derivados do consumo de tabaco, do consumo de nicotina. Então, ou seja, ele não traz benefício algum na vida de um ser humano. E aqui eu também não digo só do crente, eu digo de um ser humano algum. Ele não traz benefício algum, não é benéfico em nada. Ninguém é beneficiado por continuar fumando. Ninguém é beneficiado por ainda fumar. Mas o que a Bíblia diz? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3, vamos ver o que a Bíblia diz? Primeira carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16 e 17. Uma passagem muito conhecida dos irmãos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui é para crente. Se alguém que nasceu de novo, agora ele é templo do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo está morando dentro dele. Como é que pode alguém que tem o Espírito Santo morando dentro dele ainda continuar lançando fumaça para dentro? Ainda continuar ingerindo a nicotina para dentro? Não existe possibilidade de alguém que se diz nova criatura, convertida, e ainda continuar nesta prática. Não existe. O que a Bíblia diz no versículo 17? Ainda vem um agravante ainda maior. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, ou seja, nasci de novo, sou templo de Deus, sou nova criatura. O Espírito de Deus habita em mim, mora em mim. E eu estou destruindo o templo. Isso não vale só também, eu quero que você entenda, não vale só para beber, não vale só para fumar, vale também para quem cheira cocaína, para quem fuma crack, e assim vai, outras coisas, porque hoje essa teologia liberal que está aí, irmão, tudo pode. Não há nada mais que confronte o ser humano. O crente, ele vem do mundo do jeito que está e ele passa uma vida inteira da mesma forma que ele chegou do Egito. Ele não abre mão de nada, ele não lança as bagagens fora, ele continua na mesma vidinha. Ele só mudou os lugares que frequentava, mas agora ele frequenta uma pseudo-igreja, agora, né, porque é uma boate, uma casa de show, é uma pseudo-igreja, um ponto de encontro, um point de encontro. Agora ele frequenta e agora mudou o quê? Mudou só o lugar aonde ele ia. Não há atitude, as mudanças elas não são apenas por fora, irmão. Tem gente que acha que é colocar uma gravata, colocar um terno e é por fora, não. Por fora eu reflito aquilo que eu sou por dentro, mas é um processo. Primeiro eu preciso mudar por dentro, para depois ser mudado por fora. Então não adianta antecipar. Tem gente que mudou só por fora, mudou o traje, mas o pensamento continua o mesmo, o sentimento, o coração continua o mesmo. Não há mudança, não há, as atitudes ainda são as mesmas. Então que nós venhamos a entender isso.
Então, certamente alguém que destrói o templo, seja na prostituição, seja no alcoolismo, seja no tabagismo, seja no vício de crack, cocaína, seja qual for, irmão, seja qual for o malefício, ele está destruindo o templo e certamente Deus o destruirá. Porque o templo que habita o Espírito de Deus, ou seja, o vosso corpo, o meu corpo, o teu corpo, é santo perante Deus, porque o Espírito dele está habitando em nós. Então, aqui é uma atitude que é incompatível de alguém que nasceu de novo. Então, fumar é incompatível. Se você nasceu de novo e ainda fuma, reveja os seus conceitos. Ora por libertação, faz um esforço que Deus ele faz a parte dele. Ele liberta, foi assim na minha vida. Mas eu precisei fazer a minha parte. Eu entrei com um propósito e falei, Senhor, eu não quero mais fumar. Eu preciso ser liberto. Então, quando eu entrei com a minha parte, Deus entrou com a parte dele. Deus não arrancou o cigarro da minha boca. Não, agora tu vai parar de fumar e pronto. Não, não é assim. Deus ele não trabalha assim. Deus ele trabalha com o ato voluntário do ser humano. Eu escolho o que eu quero. E Deus não interfere nisso. Vai ser pesado lá depois, na eternidade. As oportunidades eu tive. Então, ou seja, a escolha vem de mim. Se eu lá atrás eu quis parar de beber, quis parar de fumar, quis parar de tantas outras coisas, Deus assim me libertou. Então mesmo ele é poderoso para fazer na tua vida, mas precisa de uma atitude, um passo de fé da sua parte. Vamos ao terceiro ponto para não ficar muito extenso. Terceira atitude incompatível na vida de um crente, quem se denomina cristão, quem está com uma identidade de Cristo, terceira atitude incompatível: ouvir música secular. Ah, Lucas, mas é isso também? Também. É incompatível com a nova natureza que eu exerço. Eu sou cidadão do céu. Então, o cidadão do céu, o que ele precisa? Ele precisa se alimentar com algo do céu. Ele precisa, o parâmetro dele, o estilo de vida dele é alguém que vai para o céu. Aqui nós somos peregrinos. Então eu pergunto para você que é crente e tem essa prática incompatível com aquilo que você diz quem é, o que é, ouvir música secular. O que isso acrescenta? O que isso traz de glória para Deus? Qual o benefício que traz para a vida de alguém que tem essa prática? Ora, escuta um pouco de louvor, escuta hinos a Deus e daqui a pouco ele escuta músicas seculares, músicas de cantores que são consagrados a tantas divindades, que são consagrados a demônios, pessoas que fizeram sucesso através de sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, consagraram as suas músicas, as suas letras, os seus instrumentos em um ritual satânico. O que isso acrescenta na espiritualidade de um crente? Então, hoje nós estamos vivendo essa propagação, meus irmãos. E quando eu digo essa propagação, desde o final deste ano, na virada do ano de 2020 para o 2021, o ano que nós estamos, eu tenho visto em um ciclo de pessoas que a gente convive nas redes sociais, o aumentar do número de pessoas que estão largando estrofes de músicas seculares nos seus status. Agora nessa virada do ano, descambou geral. Quantos... Meu Deus do céu, eu nem vou citar a função eclesiástica, porque vai ficar na cara. Quantas pessoas que se autodenominam, que professam a fé em Jesus Cristo e estão disseminando nos seus status músicas seculares. O que isso acrescenta à vida espiritual? Que nós possamos refletir que é uma atitude incompatível, é incompatível com a identidade que eu estou exercendo agora. Então aqui, o que a Bíblia diz? Na primeira carta também de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 12, muito conhecido. Muito conhecido. O problema é que nós conhecemos demais e não exercemos. O problema é que nós ouvimos e não colocamos em prática. Da mesma forma que o homem tolo, que ouvia, mas não colocava em prática, mas o prudente sim, o sábio, ele ouvia e
colocava em prática. Então não é a quantidade do que você ouve, é a quantidade do que você pratica. Tem gente que ouve muito, mas pratica pouco. E nós estamos vivendo essa geração. O que a Bíblia diz? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso tudo. Eu sou livre em Cristo Jesus. Mas também Gálatas disse o quê? Não torneis a liberdade para ser escravo de novo. Então, todas as coisas me são lícitas, eu sou livre, eu sou nova criatura, mas, tem um porém, vírgula, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então eu posso tudo, eu sou livre, tudo me é lícito, mas eu não posso deixar estas coisas me dominar. Eu sou cidadão do céu, então o meu caráter de cidadão do céu precisa refletir. O que a Bíblia diz mais? Carta de Tiago. O que a Bíblia diz? Muito conhecida também, vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Eu sei que você está acompanhando aí. Não pense que é uma palavra para matar, para intimidar, para envergonhar. Não, é uma palavra que vem diretamente do trono de Deus. Deus assentou no meu coração essa palavra. Pode ficar extenso, mas eu sei que alguém vai se alimentar dessa palavra. Tiago 3, 11 e 12. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ou seja, alguém que escuta a música do mundo, e escuta música inspirada por Deus, que nem tudo, e eu quero que fique bem claro, que eu detesto esse nome gospel. Tem muita gente que está dentro do nosso meio, que se auto-intitula gospel, mas não tem inspiração nenhuma da parte de Deus. Não foi Deus que deu a letra da música. São músicas comerciais, músicas para fazer sucesso, para mexer com o ego, para mostrar que o homem é ser humano, é super-homem, um super ser. Então, eu não compactuo com isso. Quando eu digo músicas inspiradas por Deus, hinos sacros, hinos que levam à adoração, que reduzem o homem a pó, a nada, a nada, que mostram as misérias do homem e que assim atribuem somente a Deus a glória, somente a Deus o louvor. Isso é hino de adoração. Então, pode alguém cantarolar hinos de adoração a Deus e outrora está ouvindo música secular e assim misturando? Pode uma fonte jorrar 2 tipos de água? Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não adianta, irmão. Não adianta. Uma árvore não produz 2 tipos de fruto. Uma árvore não produz 2 tipos de frutos. Então, é o momento de se posicionar, irmão. É o momento de tomar partido. É o momento de escolher. Se Baal é o vosso Deus, escolhe Baal. Mas se o Senhor é o vosso Deus, escolha Ele. Ande na direção dele. Se vocês querem se inclinar a Baal, se vocês querem ter essas práticas de ouvir música secular, dar uma brincada no mundo e vir para a igreja, vocês escolhem. Mas quem quer se posicionar, quem quer vida no altar e escolher o lado de Deus, que seja crente de verdade, que seja alguém que professe, não dê mau testemunho. Não dê mau testemunho para alguém, tá dizendo, mas o fulano vai na igreja e olha a vida dele. Se é para mim ser crente assim, eu não quero ser crente. Então vai ser pesado, vai ser cobrado da tua mão. Esse mau testemunho, essa má reputação vai ser cobrada da tua mão, porque está escandalizando alguém, está pervertendo o caminho da verdade. Grave isso. Então, essa é a terceira atitude incompatível de quem diz que nasceu de novo. Vamos à quarta. Essa quarta vai dar o que falar. Meu Deus do céu. A quarta atitude incompatível de quem nasceu de novo é fazer tatuagem. Então, se você nasceu de novo e ainda continua se tatuando, eu recomendo você voltar para a Bíblia. Eu recomendo você a se converter de novo, rever os seus conceitos. Como assim, Lucas? Se a Bíblia não diz nada. A Bíblia diz um texto lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28, mas esse texto nós não podemos usar como parâmetro. Nós não podemos usar como base, porque lá, vamos acompanhar, para não ficar nas minhas palavras. Levítico capítulo 18, capítulo 19 e o versículo 28.
Levítico, depois do Êxodo, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aqui nós precisamos entender que o texto está dizendo um contexto. E qual é o contexto? O contexto, Deus está dizendo o quê? Ei, eu tirei vocês do Egito. Vocês precisam agora ser conduzidos no deserto, pelo deserto, porque eu preciso agora mudar o caráter de vocês. Durante 400 anos de escravidão, vocês perderam os parâmetros, as bases, vocês deixaram de lado de professar a fé em mim, de seguir aquilo que eu estipulei ao patriarca Abraão. Vocês se corromperam. 400 anos no Egito, infiltraram a vossa cultura, a vossa mente, os sentimentos estão completamente pervertidos. Então eu tirei vocês do Egito para ser diferente. Então o que Deus estava dizendo? Lá no Egito, eu tenho a Bíblia arqueológica, muito boa, você que deseja uma profundidade maior, essa Bíblia aqui é sensacional. Bíblia de estudo arqueológico. Então essa foi a minha fonte de pesquisa. Eu tirei sobre no Antigo Egito. O que simbolizava? Essa cultura vem lá do Antigo Egito, de fazer marcas. Encontraram já múmias mumificadas, obviamente, com tatuagens. Mas o que essas tatuagens nestas múmias, elas arremetiam? Elas faziam alusão a quê? Elas faziam alusão à sexualidade. Então, ou seja, desenhos, tatuagens, marcas na pele, principalmente das mulheres. Elas faziam culto à fertilidade. Eram orgias à fertilidade, à sexualidade. Então, este era o cotidiano lá do Egito. Estas eram as práticas. Por isso que eles davam golpes. Eles faziam marcas que eram culto a divindades sexuais. Agora me fugiu o nome, mas eu vou colocar aqui depois a divindade que assim foi mencionado. Então, o que Deus está dizendo? Pelos mortos não darei golpe na vossa carne. Ou seja, quando morria essa suposta divindade, quando alguém mortal, ele assumia agora eu sou a divindade tal da sexualidade, da fertilidade. Mas quando, obviamente não era imortal, quando morriam, o povo fazia o quê? Dava golpe na carne, fazia marcas para trazer a memória, para que aquela pessoa nunca fosse esquecida. Então Deus estava dizendo o quê? Ei, eu tirei vocês do Egito, mas eu não quero estas práticas. Porque aqui, nesse texto, são várias ordenanças. Mas no Novo Testamento não diz nada sobre estas práticas. Mas então alguém pode dizer, Lucas, mas se a Bíblia não diz nada no Novo Testamento, então é lícito fazer. O que muda isso? Por que não fazer? E aqui eu pergunto uma vez mais. Se alguém nasceu de novo, irmão, e alguém pode perguntar, Lucas, mas tu tem tatuagem? Tenho. Lá no Egito, irmão. Lá no Egito. E eu quero que fique bem claro o quanto eu me arrependo disso, irmão. O quanto eu sinto uma repulsa por isso. Entendeu? Então, não há glória nenhuma nisso. Não há glória nenhuma nisso. Quando nós entendemos que só Deus nós damos glória, qual é a glória que traz para Deus quando eu marco o meu corpo? Qual é a glória que eu atribuo a Deus? Qual é a adoração que eu estou dizendo para Deus? Senhor, eu estou te adorando com uma tatuagem. Balela, irmão. Balela. Como é que alguém pode dizer que é crente e continua se tatuando? Como é que alguém pode dizer que é nascido de novo e continua se tatuando? Nós temos inúmeros exemplos. Uma denominação pseudo-cristã que é neopentecostal. Eu estava vendo agora algumas entrevistas de membros que participam desta denominação. Pessoas com brinco na orelha, homens com brinco, cabelo amarelo, o rosto completamente maquiado. Não existe possibilidade, irmão. Não existe. Com corpo tomado de tatuagem, cheio de tatuagem.
e ainda continuam se tatuando, não há problema algum nisso, eles pregam. Qual é a glória que Deus está recebendo por causa dessa atitude? O que Deus está sendo glorificado? Então eu digo para você, se você é crente e ainda continua se tatuando, nós temos um problema. Nós temos um problema, você não nasceu de novo. Você não exerce o ministério da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se essa palavra é loucura para você, você está me achando louco, está me achando quadrado. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em quê? Em dizer para você que não há possibilidade de continuar se tatuando sendo crente. Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31 e 32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizemos é para que seja atribuído glória a Deus. Se tatuando, vamos agora de trás para frente, se tatuando, ouvindo música secular, fumando, bebendo bebida alcoólica, qual é a glória que Deus está recebendo? O que Deus está sendo agregado? Qual é a glória que está sendo atribuída a Deus? Versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Trazendo para os dias de hoje, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos batistas, nem aos católicos, nem aos protestantes, nem aos pentecostais e nem à igreja de Deus. Não dê escândalo para o vizinho que é ímpio e vê você indo na igreja e continua nestas 4 práticas. Isso é mau testemunho. Então nós precisamos nos portar de modo que não venha o escândalo. Se estas práticas escandalizam alguém na sua volta, você precisa rever os seus conceitos. Eu digo uma vez mais, não há possibilidade de ser crente e continuar nestas práticas. Se somos novas criaturas, se nos despojamos do velho homem, nós precisamos ser diferente. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Se Jesus viesse nesta terra hoje, Jesus se tatuaria, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Não sejamos meninos, falo uma vez mais. Seja crente e não incrédulo. Glorifique ao nome do Senhor. Deixa de modismo, isso é modismo. Isso é coisa de crente que não tem vida no altar. Isso é coisa de crente que não tem o espaço preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Aí precisa preencher com outras coisas. É modismo. Mas estas palavras vêm como repreensão, para naquele dia você não chegar e dizer: Senhor, expulsei demônio no teu nome, curei no teu nome. Aí Jesus vai dizer: ei, com o meu nome está tudo certo, mas vós, quem sois? Então aqui fica uma palavra de repreensão. Se você é crente, exerce uma destas 4 práticas, ou as 2, ou as 3, ou as 4, aí descambou. Que nós possamos nos orientar à luz da Bíblia, que nós possamos entender que o Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós. E quando nós fizemos amizades com o mundo, nós somos adúlteros. Vamos à Bíblia, para nós encerrar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, estas práticas são de alguém que é do mundo. E você exercendo estas práticas, tendo essas atitudes, você é amigo do mundo e você está sendo inimigo de Deus. Lucas, mas a minha vida, eu tenho essas práticas, mas a minha vida é abençoada. Eu nunca vivi tão bem na minha vida. Então, eu te dou um conselho, continua, irmão.
Continua, porque nós temos um exemplo, um povo que peregrinou durante 40 anos no deserto, não faltou nada para eles, mas não entraram na terra prometida. Tem gente que aqui vai comer o melhor da terra, tem gente que aqui vai ser bem sucedido e nunca vai deixar o adultério, nunca vai deixar o engano, vai estar sempre, né, nestas práticas, vai continuar bebendo, vai continuar fumando, vai continuar ouvindo música secular, vai continuar fazendo tatuagem, mas naquele dia vai receber um não da parte do Senhor Jesus Cristo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E então, que nós possamos refletir nesta palavra. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. Ore por mim, careço das orações dos irmãos. Uma vez mais, que Deus te abençoe.